Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, aqui nós falamos de assuntos do mundo digital e vamos direto ao ponto, sem blá 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 e sem lorem ipsum. E também a nossa preocupação é trazer aqui convidados que tenham esse perfil. Fala aí, Margon, como você está? Fala pessoal, olá, boa noite a todos, bom dia. Não sei se você está no Japão, onde vocês estiverem. Então sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado especial é um cara muito gente boa, que a gente conheceu nos cursos aí de Flight Level, que é o Thiago Silva. E aí, Thiago, boa noite, bem-vindo. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Tudo jóia. E hoje o tema do nosso podcast é habilitando a agilidade organizacional usando Flight Levels. Então, como o Margo aí bem falou, o Thiago é uma pessoa aí que utiliza a agilidade e o Flight Levels para gerar valor na organização que ele trabalha. E ele está aqui para nos explicar mais um pouco sobre mais um termo aí, né, do mundo digital, que é Flight Levels. Então é isso aí, Thiago. Dados aí já a introdução, por favor, se apresente, fala um pouco de você. E a primeira pergunta na sequência é: o que é agilidade organizacional? Bom, meu nome é Thiago Silva, né? Como foi dito aí, eu sou atualmente CTO da Autodoc Tecnologia. Tenho o papel de conduzir um time inteiro de tecnologia para agregar valor para o negócio. Nós somos uma empresa que atua diretamente aí com tecnologia para o mercado da construção civil. E falando de agilidade organizacional, eu vejo como muito uma forma de a gente conseguir conduzir, né, conseguir mudar a rota, conseguir entender que o mercado é muito dinâmico, que exige mudanças a todo momento, e você aplicar isso em nível escalável, nível corporativo, é sempre um desafio. Então, agilidade é sobre a gente ter uma adaptação em nível corporativo. Esse é o meu ponto principal. Isso aí. Então, a primeira parte, né, do título do podcast já foi respondido. O que que é agilidade organizacional? Agora, Thiago, o que que é Flight Levels? Five Levels ainda, do meu ponto de vista, é um termo novo, né, relativamente novo aqui, principalmente no nosso mercado brasileiro. Mas, assim, eu posso dizer que é um modelo de pensamento, né, uma forma que você é convidado a enxergar toda a sua estrutura da sua organização, entender todos os fluxos operacionais que você tem, e ter sempre uma visão de melhoria no todo, né, é o famoso pensamento sistêmico. Como a gente consegue analisar o todo que nós temos, né, nos nossos times, né, em todas as nossas camadas aí de gestão, em prol do objetivo maior de negócio. Né? Como a gente consegue desdobrar, dado um objetivo estratégico que a empresa possui, como nós conseguimos chegar até a nossa operação, né, os nossos times, entregando o valor no final, para a ponto final, para o cliente, né? Ah, legal, muito bom. E, Thiago, eu vejo que também no Flight Levels aí, a pessoal que está estudando, que está aprendendo, ou mesmo quem já fez o curso, muita gente acaba confundindo mas Flight Level 3, 2, 1, qual é qual? Você consegue dar uma explanada aí pra gente? Sim, sim, com certeza. O Five Levels, ele convida a gente a pensar sempre em três níveis, né? Então, quando a gente fala de nível 3, a gente está falando de estratégia, ou seja, o que a empresa, né, o que a gente pretende fazer, o que a gente pretende agregar no mercado ao qual a gente trabalha, né, quais são os entregáveis estratégicos ali, né, quais são as metas, os objetivos. A gente tem o nível 2, que é um nível mais de coordenação. Eu gosto de falar também que é um nível de orquestração de trabalho, né, como você entende que você tem objetivos, mas você também tem um plano tático para atacar esses objetivos. E esses planos táticos, eles passam pelos times que você tem na sua linha de frente, como que eles atuam, né? Como que o trabalho é enxergado de uma forma assim holística e você consegue enxergar todo o andamento do fluxo de trabalho de uma forma mais global, né? E o nível 1 é um nível mais voltado para as equipes em si, como os times interagem entre eles, como são as interações ágeis entre os times. Isso aí, muito Legal. bom,
muito bom, Thiago, o que você falou, que é um modelo de pensamento. Porque eu vejo muita gente aí confundindo com framework. Tem uma imagem clássica do Flight Level, né, que tem o Flight Level 3 lá em cima, que são as iniciativas estratégicas, no 2 que é coordenação, e o 1 lá que são os times. Aí as pessoas acham que aquilo é um framework que tem que ser daquele jeito. E até apareceram algumas pessoas aí falando, não, pessoal, aqui nós temos Flight Level 4, 5, porque são hierarquias de quadros. Então, só para deixar claro, isso não existe. São apenas 3 níveis. Se no seu nível estratégico você tiver mais que um quadro, mais de um fluxo, ok. Mas são somente 3 níveis. Relembrando, 3 estratégia, 2 coordenação e 1 a interação ali entre os times operacionais. Certo, Michael? Bem, uma boa dica para o pessoal que está se familiarizando ainda com esses termos. Pensem realmente, né? Então, o Flight Level foi de fato inspirado na aviação, né? No avião, né? O autor, ele até é piloto de avião, né? E aí o nível 1 é quando você está mais baixo, então no operacional ali no chão, né? Então na linha de frente, e aí o avião decola, começa a subir. No nível 2 você está mais um nível mais tático, você tem uma visão maior do todo, mas com um pouco menos detalhe, quando você está no térreo. E quando você sobe mais ainda, vai para um terceiro nível, está lá nas nuvens ou até acima dela, você já consegue ver muito da empresa toda, só que com menor detalhe, né? Então, o nível 3 é o estratégico, o 2, né, um deparo é o tático, e o nível 1 seria o operacional. E É, aí a pergunta, Thiago, uma pergunta surpresa aí, tá? É o seguinte, é, só participa do nível 3 só CTO, CEO? Nível 2 é só gerente? Como que é essa andança entre os níveis, se é que ele existe? bom, é por isso que a analogia é feita né, com avião, né? Porque é justamente os sobrevoos que são feitos em determinados momentos, em determinados níveis. Então, dependendo do tipo de análise que vai ser feita, dependendo do tipo de alinhamento, tipo de comunicação, você vai ter que dar um zoom maior ou menor, para você entender assim, ou se é um detalhe muito específico que você vai ter que analisar para interagir e melhorar, ou você precisa ter uma visão mais do todo, entender se está todo mundo sendo dentro ali do que precisa ser feito, sendo até eficiente, mas indo para um caminho errado, né? Então, a analogia é feita justamente por esse motivo. Então, como é um modelo de pensamento, como vocês colocaram, não é um framework, ele não está ligado diretamente às posições, vamos dizer assim, à hierarquia da empresa. É claro que acaba, assim, naturalmente, em alguns momentos, tendo uma ligação maior de algumas pessoas com maior poder de decisão em níveis maiores, mas não chega a ser uma regra. Vai ter a participação disso, né, de diferentes pessoas de diferentes níveis a todo momento. Legal. Até porque se fosse um framework, né, Thiago, teria até os cargos, né? Então imagina só o Margon lá, Flight Level 3 Manager. Isso não existe. Porque o Flight Level, ele vê o sistema, ele vê a organização como um sistema. Então acho que deu para entender muito bem esse conceito de Flight Levels e muito boa pergunta do Margon sobre os cargos, né? Então acho que nós vamos esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Agora, a nossa pergunta número 2 aqui. Como o Flight Levels pode habilitar a agilidade organizacional? Bom, uma vez que ele convida a gente a olhar para a nossa empresa como, né, como é um organismo vivo, né, meio que segmentado ali em 3 grandes níveis, eu vejo da seguinte forma: uma vez que a gente também começa a olhar para a estrutura organizacional, olha para os fluxos de trabalho, a gente vai ter mais habilidade, mais repertório para movimentar grandes estruturas, né? Então, se a gente está falando de agilidade no nível de organização, e agilidade é justamente eu me adaptar a todo momento, como eu posso fazer isso de uma forma saudável, de uma forma sustentável, né? Então, o Flight Labs é muito sobre isso, né? Vamos entender assim qual que é a nova direção que a empresa precisa ir por uma necessidade de mercado, por uma concorrência, enfim, e vamos direcionar as equipes, os objetivos para isso. Então, é mais um mecanismo que existe, mais uma ferramenta, né? Mais
mais uma, vamos dizer assim, mais um item do nosso repertório que a gente pode usar em prol desse objetivo de movimentação e adaptação. Muito bom. Então, de fato, ele não é sobre hierarquia, não é sobre papéis e responsabilidades pré-definidas, mas sim um modelo de pensamento que ajuda a, a trazer e facilitar a comunicação entre esses níveis hierárquicos tradicionais, né? Então, Thiago, você disse aí no início que você é CTO, né? Então, um CTO, a gente acha que, né, algumas pessoas, pô, então ele só fica no level 3. E não é bem por aí, né? Me dá um exemplo aí do seu dia a dia, né? Como que o CTO atua também no level 2, às vezes você chega aí até o level 1, e aí qual é o benefício, né, que esse Flight Levels trouxe para Autodoc? Sim, hoje na posição do CTO, primeiramente eu tenho que entender, eu tenho que interagir, né, com o nível estratégico para entender justamente assim quais são os objetivos maiores, quais são as grandes metas da empresa, né? E o Fight Labs vai ajudar muito a desdobrar tudo isso, né, para toda a camada de gestão, de liderança técnica que a gente tem até chegar depois no nível mais baixo, vamos chamar assim, no nível de times, né? Mas a minha atuação ela é de ponta a ponta, porque uma vez que eu não entenda qual é o objetivo maior ou os objetivos, eu tenho que apoiar no desdobramento de tudo isso. Então, inevitavelmente, eu desço os níveis que foram necessários aí. É claro que uma vez que o nível 1, né, o nível mais de operação, esteja estabilizado, a minha interação é menor. Mas a partir do momento que a gente entende que houve um novo input na empresa que vai mudar algum fluxo operacional, eu acabo também participando e entendendo que parte do fluxo a gente pode interagir para ter uma otimização do todo. Então, a minha necessidade de jogar os 3 níveis é justamente essa, ficar sempre ligado à otimização do todo, ao nosso pensamento sistêmico, né? Tiago, o Flight Levels tem 5 atividades, que é visualizar a situação. Então, a gestão visual desse trabalho invisível, ela precisa ser feita. Tem o 2, que é criar foco, que é o limite de trabalho em andamento. Nós temos estabelecer interações, como você bem citou, entre esses níveis, medir o progresso, operar e melhorar. Queria lhe fazer a seguinte pergunta. Como que visualizar a situação, ter a gestão visual do trabalho e limitar o trabalho em andamento, que é criando foco, ajuda na saúde mental dos colaboradores? Olha, boa pergunta, e pergunta profunda essa. Uma vez que a gente esteja trabalhando né, com pessoas ali, a visão de limite, né, pelo menos do meu ponto de vista, é necessária não só pela saúde mental, mas também pela saúde do fluxo de trabalho como um todo, para evitar sobrecarga, evitar qualquer tipo de alta expectativa versus o que você tem realmente de capacidade de entrega, né? Então, isso já é da literatura de gestão de fluxo, né? Se a gente não imita, se a gente não tem uma quantidade calibrada do trabalho que vai passar ali dentro do seu fluxo, você perde previsibilidade, você perde tudo isso e acaba sobrecarregando no nível de pessoas, né? Então, acho que uma boa gestão do fluxo de trabalho, naturalmente, ela já vai de encontro ao equilíbrio mental das pessoas que estão no entorno. Ô, Thiago, Se você já responde. está na Autodoc já tem um tempo, né? Provavelmente quando você entrou lá, eu queria saber se já tinha o Flight Levels ou você foi uma das pessoas que ajudou a implantar esse modelo de pensamento e, de fato, o que isso trouxe de benefício? Tivemos aumento de eficiência, eficácia, diminuição de desperdício, com melhora de comunicação, que, de fato, qual o benefício, né, o que fez render ali no final do mês para o Autodoc com a implantação do Flight Levels? Bom, eu já estou na Toloc há 19 anos, então na época não tinha ainda, né? Ainda era um período mais escasso aí de recursos. Mas adiantando aí todo esse histórico, que eu posso dizer que o Flight Levels foi importante ele foi um input para a gente, para nos fazer repensar nossa estrutura de trabalho com relação à organização de equipes, com relação a toda a arquitetura dos nossos backlogs, porque é uma coisa também que o Flight Levels ele incentiva bastante, é você olhar como que é a sua arquitetura de demandas, né? Então, você tem demandas em nível estratégico. O que roda na sua camada estratégica? Iniciativas? Como que você mede isso? Você mede isso
por faturamento, por churn que você teve, tá? No nível 2 que você está medindo o quê? Release que você entrega, enfim, nível 1, você está medindo o quê? Sprints, está medindo vazão que você tem de equipes. Então, foi fundamental para a gente nesse sentido, para a gente se organizar e para a gente se preparar para uma escalada de equipes, né? Então, isso foi mais ou menos em cima desse ponto. Tiago, o Flight Levels, ele funciona, né, com outros métodos. E o Flight Levels ajuda muito na eficiência ali dos fluxos, do estratégico ao operacional. O que vocês usam ali em termos de eficácia? Vocês têm alguma ferramenta de objetivos, resultados, propósito, alguma coisa do tipo? Cliente? Olha, sim, hoje a gente assim está num momento de reestruturação onde isso realmente está sendo discutido, né? A gente tem uma tendência forte a ir para OKR, que eu acho que hoje é o mais natural, né? Um dos métodos aí mais falados por empresas e usados também, né? Hoje a gente tenta dar transparência usando itens ali mais ou menos que o OKR oferece, mas a gente vai oficializar isso de um modo que fique um pouco mais claro como que os objetivos são dobrados para todos os níveis da empresa. Então, a nossa tendência agora é essa, né? E assim, além do OKR, falando de eficiência, aí a gente entra com outros métodos também, mas bate mais a parte de eficácia, né? Então, por exemplo, a gente faz gestão de fluxos usando Kanban, enfim. Então, o Flight Levels, na verdade, por não ser um framework, por isso ser um modelo de pensamento, ele é adaptável, na verdade, ele te dá um diagnóstico do que você tem e onde você pode melhorar, né? Onde você tem oportunidade de melhorias. Tiago, muitas organizações falam que estão usando agilidade, mas se você for ver ali, só nos times. É só no operacional, é só no 1. Então, quando você chega nos times, eles priorizam, eles limitam o trabalho em andamento, até usam OKRs. Então, os times ali, eles estão em agilidade show. Mas quando você chega lá no Flight Level 3, que é o estratégico, você vê que a agilidade não está sendo ainda tão utilizada. Então, a pergunta que eu lhe deixo é: quais os desafios da adoção da agilidade no nível estratégico para organizações mais tradicionais? Olha, eu vejo da seguinte forma, sendo tradicional ou não, acho que o grande desafio é a gente saber comunicar com o público certo, né, os recursos também corretos, porque não adianta a gente estar no nível, de repente, estratégico, discutindo sprints, discutindo squads, a gente tem que falar de resultados, né? Então, como a gente pode usar a agilidade, né, como um meio para que a gente consiga se comunicar e fazer a movimentação correta para ter essa priorização, para ter toda a parte, né, de tudo o que a gente sabe de benefício da agilidade no nível mais estratégico, no nível onde vai ter impacto maior. Então, é saber usar onde a gente vai impactar mais, né? E saber comunicar isso da melhor forma possível. Por isso que essa arquitetura do Flight Levels com relação o que eu rodo em cada um dos níveis, ela é importante, porque eu vou falar de iniciativas, eu vou falar de resultados no nível estratégico, e quando eu estiver fazendo outros alinhamentos, eu vou falar do desdobramento disso em outros formatos, mas todos interligados com um objetivo maior, né? Legal. Tem alguma curiosidade aí, pode ser de muitas pessoas que nos escutam. Quando está numa reunião aí estratégica, né? Você CTO, CFO, presidente, toda a camada aí estratégica da empresa, os diretores. E surge alguns termos, ou todo mundo conhece, é tranquilo alguns termos, digamos assim, mais usuais de agilidade. Então, quando você fala uma sprint, ou o Scrum, ou uma iteração, aparece esse tipo de linguajar numa reunião desses tipos, ou quando aparece é meio gera dúvida? Dá uma dica aí para quem está ouvindo assim, pô, vou ter uma reunião hoje com o CTO. Devo falar, devo evitar? Olha, aí assim, não vou falar o certo ou errado, vou falar o que eu enxergo como de repente uma maneira que é a maneira que eu uso. Para algumas coisas eu procuro abstrair, né, termos, eu procuro abstrair, né, algumas, vamos chamar assim, de bandeiras, porque eu acho que quando a gente coloca isso na frente, a gente acaba perdendo a oportunidade de usar aquilo para realmente chegar no resultado que a gente precisa. Então, por exemplo, assim,
Não tem por que eu falar muito de sprints, eu falar assim, eu vou falar sobre prazo, vou falar sobre expectativa, probabilidade de entrega, usando recursos que a gente tem na agilidade, mas sem puxar os termos especificamente. Assim, já aconteceu de ter discussões, de surgirem alguns termos, só que eu procuro sempre não entrar muito no nível de detalhe, porque ele pode ser um pouco, ele pode desviar um pouco da atenção daquilo que a gente precisa resolver. Então, o meu ponto eu procuro abstrair totalmente isso e usar como recurso, e não como foco principal das discussões estratégicas, né? Ou seja, até falando aqui de flight levels, não precisa chegar e falar, pessoal, estamos aqui usando flight levels. Não. Podemos usar termos como gestão visual, foco, porque o foco, como nós conhecemos aqui a lei de Little, ela promove ali uma maior entrega, o foco ele promove uma maior qualidade. Então podemos, né, Maicon, usar termos comuns ao C-Level, porque se você for ver também o Flight Level 3, o 2 e 1, até a forma de comunicação é diferente nos três. As métricas que você tira em cada um dos três é diferente, então é muito bom fazer essa leitura. Pô, como que a minha organização se comunica no 3? E só um comentário também, a gente falou das discussões no nível de estratégia, mas como você falou, Fiork, acho que até quando a gente está em nível de time, né, nível de coordenação, pelo menos assim, foi a estratégia que nós usamos lá. A gente nunca bateu no ponto assim, pessoal, agora vamos usar Fight Levels. Tanto é que muita gente assim acabou entendendo o movimento sem saber exatamente que tinha um conceito maior. Eu acho que depois foram estudar e tudo, né? Mas eu acho que isso acelera muito a adoção assim acelera muito a melhoria global que a gente busca no final, né? A gente não quer pessoas formadas em Fight Levels, a gente quer pessoas que produzam mais, que entendam mais os objetivos, né? Então é só um meio para tudo isso acontecer. Excelente. Então, ó, aí é uma dica importante. Acho que muita gente que não tem oportunidade, às vezes, de estar em umas reuniões dessas com diretoria, pode ir até essa dúvida, né? Então, é importante a gente, né, como tudo na agilidade, né, adaptação, né? Então, saber adaptar também a maneira de passar a mensagem, né? Então, Flight Levels aí ajuda nisso também, né? Foco na comunicação para que, de fato, as camadas, todos os levels atinjam o objetivo em comum, né, que vai ser definido lá na estratégia. Acho que a gente está chegando no nosso tempo final aí, passa rápido. E aí o último ponto, Tiagão, é dica de leitura, né? A gente sempre coloca aqui no nosso podcast para o pessoal estar abrindo a mente, para estar tendo discussões mais ricas, para estar encontrando melhores possibilidades no seu dia a dia. Então, se você tiver dicas de livro aí, por favor, fique à vontade. Legal. Bom, já que Fight Levels é sobre comunicação, é sobre propósito, como linkar pessoas a propósitos, eu gosto muito do livro Comece pelo Porquê, né, do Simon Sinek, principalmente porque também tem uma analogia que eu faço entre a proposta do Fight Levels e o Golden Circle, né? Que, assim, de certa forma também é nivelado e a gente consegue associar cada nível que tem dele né, com o que a gente também vê no Fight Levels. E para mim foi uma leitura bem importante para apoiar em termos de comunicação, porque às vezes a gente tende a passar como que a gente quer que as pessoas façam as coisas, esquece do porquê, né? Então, quando a gente linka tudo isso a um porquê maior, a gente muitas vezes é surpreendido. As pessoas estão no entorno, elas entendem melhor, elas contribuem mais. Então, para mim, assim, foi um livro bem importante na minha carreira e eu acho que tem muito a ver com esse assunto que a gente falou hoje, né? E eu tenho um segundo que é o Repensando a Agilidade, né? Que acho que é um livro meio que, vamos dizer assim, obrigatório para quem está estudando o assunto. É um livro que é muito, a didática dele é muito tranquila, assim, é muito fácil de entender, de compreender, né? Mandei, choque. É uma brincadeira, né, que acho que Margon, você nunca ouviu eu indicando esse livro, né? Para ninguém. Jamais. A gente ia tomar café na Faria Lima, eu falava, viu, lê esse livro. Inclusive, Thiago, nós fizemos o curso de Flight Level em janeiro de 2020, né? Em fevereiro de 2020 eu conheci o Margon, né? Eu falei, olá, tudo bem? Prazer, Daniel. Margon, leia o livro Repensando a Agilidade. Então, só para você ver, né, É, Margon, a importância do livro.
Praticamente isso mesmo. É um livro que ilustra muito bem tudo isso que a gente falou hoje, né? Achei a leitura bem tranquila de fazer. Enfim. Ah, E eu tenho um terceiro que é o Team Topologies também, que é um livro que fala sobre exatamente estruturas de times, né? São times de tecnologia, as variações entre eles. Fala sobre assim, faz uma associação entre o que você tem de arquitetura versus o que você tem de equipe. Acho que é bem interessante também. Acho que é um conjunto de livros aí que eu acho que enriquecem bastante nesse tipo de aprendizado. então é isso, galera. Vamos finalizando. Fioc, se quiser fazer uma consideração final, Thiago, fique à vontade aí também de novo a falar da Autodoc. A gente vai deixar os links dos livros, vai deixar aí o LinkedIn do Thiago, se ele permitir. Então, agradeço já de antemão, Thiago, pela excelente participação, viu? Obrigado e até breve. Queria agradecer o primeiro convite, né, do Fioc, do Michael. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco aí do que a gente já passou. Ficar à disposição também, né, caso alguém queira repassar algum tópico. E do mais é isso. Obrigado aí pela oportunidade. A minha consideração final é agradecer ao Margon e ao Thiago aqui pela presença. E para você que está nos ouvindo, nos siga aí na sua plataforma de podcast favorita, classifique o episódio, siga a nossa página no LinkedIn, que é Agilidade com Objetividade. E nós temos um link aí, vai aparecer na descrição, que é Nos Ajude a Melhorar. Então ali você pode nos dar feedbacks. Inclusive, ele é feito com o Fit for Purpose Card. Muito obrigado a todos.